Olá, meu nome é Gustavo Antônio Trombeta da Silva, sou acadêmico do sexto período do curso de Agronegócio da FAG Toledo. Espero que todos estejam bem e hoje vou apresentar o meu artigo para o Incitec 2020, com o tema A Suinocultura e a sua capacidade de geração de energia com o dejeto dos animais no Oeste Paranaense. O estudo é sobre a suinocultura e a capacidade de geração de energia com o dejeto dos animais. O desenvolvimento da suinocultura intensiva promoveu a produção de grandes quantidades de biomassa residual, que, quando manejados de forma inadequada, tornam-se uma das principais fontes de poluição do meio ambiente. Por isso, o manejo de resíduos deve ser visto como parte integrante do sistema produtivo de suínos. O objetivo desse artigo é analisar a suinocultura e a destinação dos dejetos dos animais para a produção de energia. O estado tem uma população estimada em mais de 11 milhões de pessoas. A região oeste concentra cerca de 11,56% da população do estado, cerca de 1.309.564 habitantes. Desse total, 175.467 habitam as áreas rurais do oeste paranaense. O rebanho de suínos do Paraná tem cerca de 7,1 milhões de animais, dos quais 4,5 milhões estão concentrados somente na região oeste, 63,5% dos rebanhos paranaenses. Toledo ocupa o primeiro lugar em rebanho de suínos, e Marechal Cândido Rondon vem em quarto lugar, ambos na região oeste. Geram 14.158 empregos na parte de criação de abate e de criação e abate de suínos. É o terceiro produto mais exportado dessa região, gerando um montante de aproximadamente mais de 77 milhões de dólares. Convertendo para reais, dá um total de 421 milhões 570.342 reais. O manejo inadequado dos dejetos suínos, como, por exemplo, o escoamento para rios, lagos, sem fazer um tratamento, também em superfícies de pastagem, lavouras, como o uso de adubo, é prejudicial tanto para as águas superficiais e subterrâneas, como também para o solo. O fato é que o escoamento dos dejetos, sem o tratamento ideal, atrai grandes problemas para a propriedade em si, como também aqueles que estão próximos e expostos aos dejetos, devido à composição físico-química dos dejetos, que há alguns elementos químicos como o fósforo, onde o excesso de concentração prejudica a água, e o solo também, e automaticamente os seres que ali habitam. O biodigestor na propriedade não se trata somente de um diferencial na criação de suínos, mas também como meio de inibir a poluição que os dejetos acumulados nas granjas por esses animais, transformando alguns compostos químicos retidos nos dejetos que possuem alto poder de poluição e degradação do meio ambiente, como, por exemplo, o cobre e o fósforo, e o nitrogênio. São transformados em biogás, gerando assim energia elétrica para a propriedade. A suinocultura é uma produção animal que emite grande quantidade de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e amônia, sendo que esses compostos químicos podem danificar em larga escala a camada de ozônio, oferindo diretamente o aquecimento global e contribuindo para o aquecimento de chuvas ácidas. Sendo assim, o manejo inadequado desses dejetos pode resultar em degradação do solo, pois existe um limite natural de absorção de nutrientes contido nos dejetos. A partir da década de 1980, com a entrada das cooperativas no ramo da agropecuária de corte, identificou-se uma atividade de suinocultura. Ela obteve um crescimento nos estados do sul do Brasil, chegando aos dias atuais, onde, segundo o Departamento de Economia Rural, o DERAL, a mesma atividade possui grande relevância. Um exemplo disto é visualizado na agropecuária paranaense, com um ótimo desempenho, representando 5,3% do valor bruto da produção paranaense, e representando 2,65 bilhões de reais.
A produção de suínos é dividida em 23 núcleos regionais, e destes, em destaque é o núcleo regional de Toledo, que representa 37,6% do valor bruto da produção. Em seguida, tem o de Cascavel, com 16,2%, e o de Ponta Grossa, com 13,3%. E ocupando a quarta posição, Francisco Beltrão, com a participação de 9,6%. Os demais 19 núcleos representam todos juntos 23,4% do total, segundo o DERAL. Mesmo a suinocultura sendo muito importante na questão econômica, social, cultural do estado do Paraná, é uma atividade altamente poluidora do meio ambiente. As granjas onde são produzidos os suínos têm um grande potencial poluidor, por utilizar em larga escala recursos hídricos e produzirem grandes quantidades de efluentes líquidos, sendo estes compostos com um elevado número de metais pesados, como cobre e zinco, além de materiais orgânicos e nutrientes. Segundo Teixeira, de 1998, biogás, ou gás metano, como também é conhecido, possui alta capacidade como combustível, possuindo uma chama azul clara queimando em nível de poluição mínima, sendo o produto final de fermentação anaeróbica. Fermentação esta feita sem a presença de oxigênio, de resíduos vegetais, dejetos de animais, lixos residenciais, dentre outros objetos. O biogás possui o poder calorífico, podendo ter uma variação conforme a quantidade existente de metano. Em casos normais, se situa na faixa de 5.000 a 6.000 calorias por metro cúbico, sendo este valor em relação à sua pureza. O presente trabalho foi realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica, procurando destacar a estreita relação entre a produção de suíno e o oeste paranaense e a utilização dos dejetos dos animais para biogás em biodigestores. Pretendeu-se evidenciar a evolução desse processo e como ele pode ajudar a natureza, dando uma destinação correta para os dejetos dos animais, e também ser uma forma de renda e ser um processo totalmente sustentável. A biodigestão anaeróbica favorece a decomposição dos dejetos gerados pela suinocultura, resolvendo problemas de poluição sérios, como agressão ao solo e aos lençóis freáticos, que colocam em risco os rios, a eliminação dos odores desagradáveis que incomodam as comunidades que vivem próximas às granjas, a eliminação de insetos, parasitas, roedores, que causam doenças às pessoas e aos gados, a eliminação do lançamento na atmosfera do carbono, gás nocivo à camada de ozônio, principalmente responsável pelo aquecimento global. Ao apresentar as vantagens da tecnologia da biodigestão anaeróbica em termos ambientais e econômicos, são nítidos os ganhos em termos de poluição, produção de energia limpa por meio do biogás e biofertilizantes. A emissão desses gases de efeito estufa, causadores do aquecimento global, e a comercialização dos créditos de carbono e melhora da imagem das empresas que utilizam perante seu público de interesse. A suinocultura do país vem conseguindo se sobrepor no mercado consumidor, tanto interno como externo, por apresentar uma atividade preocupada em produzir com qualidade e respeito à prevenção ambiental. Nesse contexto, os biodigestores tornam-se uma importante ferramenta que surgiu como uma alternativa de acréscimo ao agronegócio, por permear maior competitividade no mercado, mediante aspectos de estímulos aos ganhos econômicos, com tratamento adequado aos dejetos de suínos, aliado ao cumprimento de exigências da legislação ambiental. Essas são as referências utilizadas nos meus slides, e muito obrigado pela atenção de todos.